Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, amados ouvintes, mais um vídeo sobre a Escritura Sagrada, né? Falamos um pouco, vamos falar um pouco mais, com mais detalhe, porque é muito bom. Quando nós falamos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós ficamos maravilhados. As divisórias do Antigo Testamento, que são 5 elas, Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores, profetas menores, é uma coisa maravilhosa. Vamos começar pelo Pentateuco. Como sugere o Pentateuco, são as leis que Deus deu ao nosso irmão Moisés no monte. E lá também no Pentateuco está as 10 leis escritas pelo próprio dedo de Deus. Então ali nós ficamos maravilhados com isso e assim nós podemos ver que Deus se preocupou em revelar-se ao homem a forma de nós adorarmos a Ele, a forma de nós encontrarmos a Deus pela Escritura Sagrada, pela obediência àquilo que Ele deixou. E Ele deixa muito claro para o seu povo que não haveria um outro Deus além dele. E nós vamos vermos em um dos episódios a qual Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e quando ele desce, depois de um período, a Bíblia diz que o povo leva o sacerdote Arão a construir bezerros de ouro, com todos os utensílios de ouro, assim, eles estão em uma grande festa, uma grande celebração, adorando aquele Deus. E a Bíblia diz que Moisés se indigna com aquele fato ocorrido. Mas nós vamos entender um pouco mais. A Bíblia, ela vai nos descrever que o primeiro livro, que é o livro do início, onde começa, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Ali é o início de tudo, é o início da criação. Nós vamos percebermos que tudo é criado por Deus, falado por Deus. A Bíblia diz que Deus cria as coisas simplesmente com palavra. E a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, é muito interessante nós entendermos isso, que tudo foi feito por Deus, para Deus. E ali nós vamos ter o primeiro casal humano, o primeiro homem por nome Adão, e assim o Senhor diz a palavra que não era bom que o homem vivesse só. Deus cria uma disjuntora da costela de Adão, e depois disso nós vamos ver a desobediência, aonde a serpente, a tipificação do mal, de Satanás, entra em um corpo, dá uma serpente e tem um diálogo com a erva e assim engana a erva. Então isso é muito interessante. A Escritura, ela é rica em informações, e através dessa desobediência a Bíblia diz que o Senhor dá consequência por causa do pecado da desobediência. Logo após nós vamos ver no capítulo 4, o nascimento de Caim e de Abel. Nós vamos ver o homicídio, o primeiro homicídio da Bíblia, onde o seu irmão, onde Caim mata Abel. Vamos ver a descendência de Adão e sucessivamente, né? E nós vamos ver no capítulo 6, um homem por nome Noé, aonde a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, onde a palavra diz que Deus se indigna, se revolta na criação do homem, por causa que o homem voltou às práticas do pecado. E Deus, assim achando graça, manda esse homem fazer uma arca e colocar a sua família, que viria a primeira vez que iria chover na terra, porque a Bíblia diz que antes do dilúvio não choveu, era só um orvalho que descia sobre as plantas na virada do dia. E assim surge a ponto que ninguém acredita que iria acontecer, a ponto que Noé fala e ninguém crê.
Depois nós vamos ver no capítulo 11, a Torre de Babel, confissão de línguas, e vamos no 12 entrar no patriarcas, que é o nosso irmão Abrão, que vai lá na frente tornar-se Abraão, junto com tua esposa Sarai, que vai tornar Sara, e o seu sobrinho Ló. Quando Deus o chama no capítulo 12, manda ser nome da tua parentela, a tua casa e para a terra que o Senhor se mostraria. Simplesmente ele sente no coração Deus falar com ele, e ele pega tudo que é teu e ele sai. Aí nós vamos ver as promessas de Deus, que seria pai de uma grande nação. Depois de o primeiro patriarca Abraão, nós vamos ver o filho do patriarca Isaac. Quem não lembra do sacrifício no capítulo 22 do patriarca, levando seu filho, quando Deus pede o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, a Bíblia diz para ele, teu filho a quem tu amas, ou seja, aquele que eu te dei da promessa, aquele que eu falei que ia ser seu, Abraão. Não é Ismael, é Isaac. A Bíblia diz que Abraão leva o teu filho ao sacrifício, e chegando lá na hora de imolar, a Bíblia diz que uma voz brada do céu diz, Abraão, Abraão, agora sei o quanto temes ao meu nome. E aí o segundo patriarca, aí vai vir os netos de Abraão, que é Jacó. Isaac é pai de Jacó e Ismael. E Jacó é o terceiro patriarca, e daí vai dar início ao povo de Israel, que é os 12 filhos de Jacó, que é as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que no capítulo 2 de Êxodo, capítulo 1 de Êxodo, onde se inicia o início do povo de Israel, a Bíblia diz que entra 70 das descendências de Jacó, de José, e o Senhor liberta milhões de pessoas hebreus. A Bíblia diz que 430 anos se cumpre o povo como escravo no Egito, e aí se dá um início à vida de Moisés, o libertador do povo de Israel. Amém? Graças a Deus, espero que vocês assim gostem do vídeo, deixe o seu like, seu comentário. Aqui é Ricardo Ferreira, pastor, congrego no campo Assembleia de Deus, semeando a palavra, meu pastor presidente, pastor Almir. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, filho de Deus nasceu para vencer sempre. Amém? Graças a Deus. Só um pouquinho do panorama da Bíblia Sagrada. Tem mais, vem muito mais pela aí. Paz do Senhor, glória a Deus.